Nesse vídeo a gente vai falar sobre como a metaprogramação quântica pode ajudar no desenvolvimento pessoal e eu vou chamar um convidado super especial. Aliás, hoje, quarta-feira, dia 10 de março de 2021, começa uma série com convidados especiais toda quarta-feira ao meio-dia. Vamos ver se você consegue entrar. Mudou aqui o sistema. Fernando, tá aí? Agora sim. A câmera entrou. Meu querido, gratidão pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Isso é um prazer muito grande. E é o seguinte, aqui a tradição é o seguinte, quando a gente entra em live, a primeira coisa que a gente faz é pedir para quem está aqui nos seguindo, já tem pessoas acompanhando, para clicar no coraçãozinho, para o Instagram reconhecer que é um conteúdo de qualidade e mostrar para mais pessoas que a gente está ao vivo. E nós dois, e quem está assistindo aqui, o convite para apertar no aviãozinho que está aqui embaixo e mandar para pelo menos 5 pessoas, sempre com o objetivo de dobrar a quantidade de pessoas que estão ao vivo. Então, no momento, temos aqui essa quantidade e eu convido vocês a participar dessa dinâmica antes do Fernando compartilhar com a gente todo esse conhecimento que ele preparou, para que a gente possa chamar mais pessoas. Vamos lá, Fernando? Pode chamar aí as pessoas que estão online no seu perfil, de preferência os que têm a bolinha verde, mas se não, mande para pelo menos 5 pessoas. Eu vou mandar um pouquinho para mais aqui, porque eu estou empolgado com esse conteúdo. Como é que você está, meu querido? Eu estou bem. Estou mandando aqui para 20 pessoas. Espera aí. Show de bola. Já estou mandando todo mundo que está com verdinho aqui. Mandei para o máximo que dava para mandar. Vamos lá, pessoal que entrou. Rei, gratidão. Marisa, gratidão. Moninha, gratidão. Érica, gratidão por estar aqui. Dario. Cara, Fernando, acho muito legal essa reaproximação que vem acontecendo ao longo de tanto tempo, né? O Fernando e eu, a gente se conhece desde 2017 para 2018, e aí cada um acabou, por questões de trabalho profissional, da vida mesmo, né? Meio que seguindo a sua profissão, sem tanta proximidade, e agora esse ano de 2021 promete aí uma reaproximação, tá certo? Perfeito. É isso mesmo. Sabe aí? Show de bola. Os caminhos da vida, né? A gente, naturalmente, tem caminhos de estudo, tem caminhos, pessoas que você se aproxima, se afasta, é normal. E tudo por conta de energia, né? A gente sabe que as parcerias nascem também por conta de aproximação energética. Não, com certeza, né? E assim, não foi nenhum afastamento de, meu Deus, a gente não se gosta. Foi simplesmente a rotina da vida que acabou levando a gente aí para uma aproximação não tão grande quanto agora que a gente vem conversando e tem aí alguns projetos. Por isso, o Fernando foi convidado para iniciar essa jornada de lives, quarta VIP, falando sobre como a metaprogramação quântica favorece o desenvolvimento pessoal. É isso? Perfeito. É a minha área de atuação que eu amo. Metaprogramação quântica. Fernando, então, por favor, se apresente, conte um pouco sobre quem você é, até no nível pessoal, de onde você nasceu, onde você vive, enfim, fica à vontade. Eu costumo dizer que eu sou um mineiro de Campos do Jordão. Na verdade, eu nasci em Campos do Jordão, né, que é uma cidade do interior de São Paulo, mas ela é divisa com Minas, né? A minha família era de Minas. Então, minha mãe fazia um pré-natal lá, eu acabei apenas nascendo lá, ficando alguns dias lá. Mas eu fui criado em Minas, então meu coração é dividido por esses dois estados, né? Moro no estado de São Paulo, gosto demais, né? Tenho um carinho muito grande por Minas também. Hoje eu tenho 42 anos, vou fazer 43 daqui a uns dias, tenho uma filha de 16 anos, então tenho uma experiência aí com adolescente, né? Que é uma coisa muito boa, que enriquece o nosso cabedal de conhecimento aqui, né, para poder usar em atendimentos e ajudar as pessoas também. É importante viver a experiência, né? Eu tive uma formação de direito lá atrás, mas o meu coração sempre era para essa coisa da autoajuda, né? Eu entrava numa livraria, o primeiro setor que eu ia era autoajuda, então eu via que meu coração falava muito por isso. E aí, durante os anos, eu fui estudando PNL, bioenergética, mecânica quântica, algumas coisas assim que acabaram criando essa forma como eu conduzo o meu trabalho hoje, que depois eu vou falar um pouco mais, né, mais detalhado. Mas é isso. Tenho 3 gatinhas que eu amo demais. Né? Incrível.
Sou noivo Não, incrível. que acabou de entrar aqui, Renata Coradini. Não, incrível. Gratidão. E é sempre uma jornada, né? Então é um pouco dessa história aí para as pessoas de fato te conhecerem, né? Não é alguém que, obviamente, ninguém surge do nada, mas você já vem trilhando esse caminho, você tem essa conexão natural, né? Então você tem uma formação e você se identificou numa área e você faz isso pela conexão, pelo amor, pela, enfim, sintonia com esse conhecimento que você vai compartilhar, né? Mas fala aí, hoje então você trabalha com metaprogramação quântica. Que é isso? Que coisa diferente é essa, Fernando? É um termo diferente, né? A gente escuta muito falar sobre reprogramação, né? Reprogramação mental, reprogramação emocional. E, na verdade, a metaprogramação, ela abrange uma forma um pouco mais sistêmica. Porque quando a gente fala apenas de corpo e mente, a gente acaba trabalhando só dois setores que a gente precisaria trabalhar. Tem um lado espiritual por trás também, não um lado fantasmagórico, mas um lado invisível, energético à nossa volta, que eu acolhi com a mecânica quântica. Os princípios da mecânica quântica e também da constelação sistêmica, muitos princípios. Então, quando você agrega tudo isso para trabalhar o seu subconsciente, você amplifica. Daqui a pouco eu vou explicar, se você já puder falar, né? Posso falar da mecânica? Pode, manda bala. Então vamos entender o seguinte, e aí as pessoas vão compreender por que eu acabei organizando de uma forma sistêmica. Dentro de nós, quando a gente toca, já que o tema é desenvolvimento pessoal, quando a gente vai estabelecer alguma meta aqui na Terra, vamos dizer assim, seja ela na parte de saúde, relacionamento ou até a parte financeira, você primeiro usa a sua condição mental. Você tem que determinar aquilo que você quer. Mas para isso acontecer, depende da formação que a pessoa tem, que ela nem sabe que tem inconsciente, que é baseado em 3 níveis de crença, que são aquelas crenças de identidade, aquelas que elas dizem, né? Eu sou tal coisa. Não, isso não, eu não sou isso. Não, eu sou. Então, esse eu sou formam as crenças de identidade, que vão fazer a diferença no desenvolvimento pessoal. Uma outra linha são as crenças de capacidade. É aquilo que eu olho e falo assim, não, eu posso. Não, isso eu não posso, isso não é para mim. Então, quando você estabelece identidade, capacidade, vem a terceira crença, que é o merecimento, são as crenças de merecer ou não. Às vezes você até diz, não, isso é para mim, eu sei fazer isso, mas se tem uma crença de não merecer, você simplesmente corta aquilo de acontecer na sua vida. Então, esses 3 níveis de crença, eles precisam ser trabalhados no nível mental e emocional, lógico e emocional, para isso acontecer. Só que o que as pessoas também não percebem, porque a gente vive dentro desse... É como se fosse um peixe dentro do aquário, que não está percebendo a água, né? Uma coisa que as pessoas não percebem é que tem 3... Aquilo que nos forma hoje, quem é você, literalmente, que já vai fazer a base de crença de identidade, ela vem de 3 aspectos principais. O primeiro deles é a percepção que eu tenho em relação às experiências que eu vivenciei. É aquilo que de significado eu dou para a minha vida. Aquilo que eu digo que é certo, aquilo que eu digo que é errado, aquilo que para mim passa a ser realmente. É a forma como eu percebi. E eu vou te dar um exemplo para a pessoa entender. 2 pessoas sofrem um acidente de carro, juntas, uma delas pode sair dali morrendo de medo de entrar num carro, dirigir novamente. A outra pode falar assim, eu nasci para a vida, não vou perder tempo, vou aproveitar e fazer tudo que eu tenho para fazer, porque eu não sei qual é o último dia da minha vida. Então, o acidente é o mesmo, mas a percepção daquela forte emoção é diferente para as 2 pessoas. Então, a gente tem isso automático. Nós temos um sistema de defesa, né, no nosso subconsciente, principalmente no cérebro reptiliano, que é a base da coluna aqui, o cérebro é dividido em 3 também. E o primeiro deles, quando ele sente medo de alguma coisa, ele já determina para você como que vai ser a coisa. Não, isso aqui é perigoso, isso aqui nunca mais você põe a mão para dirigir. Não, você tem medo de altura, sim. E, às vezes, quando você era criança, alguém brincou de jogar você em algum lugar, ou te colocou num ponto muito alto, e aquilo te deu medo. Então, a forma como você percebe o mundo é a primeira forma que nos forma. Existe uma segunda que é pouco falada, mas o DNA da nossa ancestralidade, mais a nossa criação, ou seja, nossos pais,
elas passam a formar também a percepção que a gente tem das coisas. Como assim, Fernando, DNA? É fácil. A gente não renova células aí de 3 em 3 meses? Obviamente que a célula velha, antes dela morrer, ela passa toda a informação para a célula nova. E não da noite para o dia eu ia, de repente, amanhecer loiro, né? Sendo que o meu cabelo é castanho. Entende? Precisa passar toda a informação. Só que junto com a informação genética física, é passado também uma informação emocional. Tudo que eu vivi de experiências é guardado, né? Porque nós temos sinapses neurais. Então, tudo é por pulso elétrico. E nesse pulso elétrico é guardado a experiência que você viveu, fisicamente o que aconteceu, mas como você viveu emocionalmente aquilo. Então, a sua emoção é gravada no seu DNA. Mas a gente precisa lembrar que os nossos pais, na nossa concepção, já passaram o DNA dele. Nós somos a mistura desses dois DNA. Ou seja, eu já carrego comigo informações dos meus pais sem perceber. Eu já venho com emoções pré-programadas sem eu perceber. Experiências. Então, quem eu sou hoje é uma miscelânea de pais, avós, bisavós, tataravós. Então, nós temos uma ancestralidade atrás que vem com toda uma carga energética. Então, você imagina, vou dar um exemplo prático agora. Você imagina se uma bisavó nossa lá, de repente, ela foi obrigada a casar, não queria casar, ficou revoltada e não queria ter aquele relacionamento e amaldiçoou para ela, né? Tipo, eu não mereço ser feliz, isso é uma droga, não sei o quê. Essa informação emocional, dependendo da intensidade, da força, é como se ela tivesse criado um pacto, um voto, né? De que ela não merecia ser feliz. Isso é transportado por esse gene. Então, muita gente hoje pode estar vivendo um problema de relacionamento e nem sabe que o problema começou com essas informações lá de ancestralidade, dos pais, dos avós, né? Esse é só um exemplo. Dinheiro é a mesma coisa. Quanta gente não faz voto de pobreza, fez votos aí, às vezes a gente está carregando um voto sem saber. É só um exemplo, né? Ou então uma cultura disso mesmo, não estou te ouvindo. Está bem baixinho, viu, Eric? Eu acho que é por causa do microfone. Vai falando que eu vou trocar. Tá bom, troca ele. Então, além disso, tem a forma como a gente foi criado, né? Eu tenho certeza aqui que muita gente sabe que a experiência... Quantas vezes você se viu repetindo o que a sua mãe fazia, o que seu pai fazia? Se você já se pegou ou viu algum irmão seu fazendo exatamente como seu pai ou sua mãe, coloca aqui no comentário para eu ver se vocês já tiveram essa percepção. Vê se melhorou. É o do... Fala agora. Melhorou agora? Melhorou, agora está melhor. Perfeito. Então, a primeira é a percepção que eu tenho das experiências. A segunda forma que eu tenho de formação é o DNA e ancestralidade dos meus pais. Então, tem até um vídeo no YouTube, se vocês quiserem procurar, chamado Vida Maria. Esse vídeo mostra exatamente isso. Ele até ganhou um prêmio e tal, mostrando como que várias Marias passaram e todas elas tinham repetição. A mãe, a bisavó, a avó. Depois procura no YouTube, que é muito legal para ter essa concepção. E terceira coisa que me forma é as percepções do mundo externo. Então, quando você é pequenininho e você é levado, por exemplo, para uma escola, até então você viveu só experiências dentro de casa. Agora você vai conviver com outras crenças, com outras formas, como a professora te trata, como ela lida com aquilo. E aí, essa nova percepção começa a impactar na sua emoção. Eu lembro um dia que, porque não era comum da minha família, por exemplo, meu pai ele falava assim para mim, não, você vai trabalhar para conseguir o que você quer, uma bicicleta, isso e aquilo. E um dia eu cheguei na casa de um amigo e ele tinha ganho uma bicicleta linda, novinha, tal, era novinho, né? E eu olhei para aquilo, eu tinha uns 8, 10 anos. Quando eu olhei para aquilo, ele falou que o pai dele tinha dado, eu não acreditava. Eu falei, como que seu pai deu? Eu não tinha era normal para mim essa coisa que eu deveria conquistar e não poderia ganhar aquilo. Ali caiu uma ficha gigante. No primeiro momento, essa ficha até me revoltou, né? Tipo assim, como que os outros pais dão e os meus não dão? Depois eu fui entender, muito mais depois. E hoje eu conto essa história com leveza, né? Para mostrar só que os paradigmas são assim.
Eu entrei na casa de um amiguinho uma vez, estava comemorando aniversário. Minha mãe, pela religião dela, não comemorava o meu aniversário, então eu não sabia o que era ter um aniversário. Então, você vai abrindo as suas experiências de acordo com que você também convive com pessoas e mundos diferentes. Você está, por exemplo, lá na religião, né, na igreja. Dependendo do que você aprender ali, pode te libertar definitivamente para ser uma pessoa muito próspera, ou pode, de repente, podar a sua prosperidade na sua vida. De repente, você passa a acreditar que Deus e dinheiro são duas coisas conflitantes. Que o dinheiro é a raiz de todo mal e que, né, que Deus está acima lá. Sim, Deus está acima de tudo. E o dinheiro é só uma energia. Mas como se dependendo é passado para você, na sua visão, você não quer mais que aquilo é sujo, aquilo é do mal, e aquilo pode trazer sérios problemas. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Quantas vezes, né, nos atendimentos, eu observo que as mulheres, elas estão machucadas porque elas eram podadas. Não podia se falar sobre sexo, não tinha essa comunicação aberta como se tem hoje, não podia se expressar os seus sentimentos, tinha que ter uma obediência. É como se tivesse podado o feminino, literalmente, né? O poder que a mulher tem. É como se ela tivesse colocado ela abaixo do homem, né? Sendo que é uma igualdade no sentido de cada um viver a sua plenitude, mas os relacionamentos, para serem harmônicos, tem que ter uma igualdade, não alguém ser maior que o outro ali. Então, quando a gente começa a olhar que toda a forma como eu me percebo, aquilo que vem dos meus ancestrais, DNA e tudo mais, e mais o externo, vira uma salada. E aí as pessoas perguntam assim, Fernando, o que a metaprogramação faz? É justamente olhar de uma forma sistêmica para mente, corpo e espírito e reprogramar tudo isso, libertando bloqueios que a pessoa criou ou que foram criados para ela há épocas atrás, de ancestralidade, que ela nem sabe que ela está vivenciando. Então, a ideia da metaprogramação quântica é essa. É um processo que eu utilizo usando os princípios da mecânica quântica, também, que é uma ciência, né? E também da constelação sistêmica, junto com PNL, junto com bioenergética, junto com técnicas de hipnose, que você também domina bem, que eu sei. Então, eu agreguei tudo isso e criei um processo onde isso acontece de forma sistêmica. E não só com a visão aqui, é só você, é só na infância, não. É geral. Embora a maioria dos nossos probleminhas aí são do 0 aos 7 anos, as experiências que a gente viveu. Incrível, incrível. E até... Abaixo, de novo, viu? Eu não sei por que tá dando esse problema. Alô? Tá melhor? Não consegui achar o outro fone. Tá melhor. Eu até agradeço, né? Eu ia falar assim, eu vi que entrou mais gente aqui, a gente conseguiu dobrar uma vez aqui a quantidade de pessoas. Gratidão por você que está compartilhando esse conteúdo. O Fernando, ele traz muita bagagem, a gente vai entrar agora no porquê ele saiu do eu gosto de estudar isso para eu quero trabalhar com isso. Então, mas antes do Fernando contar isso pra gente, eu convido você que entrou agora em algum momento da live a clicar no coraçãozinho que fica aqui embaixo, perto da imagem do Fernando, para o Instagram saber que é uma live que está trazendo conhecimento e valor, e no aviãozinho aqui chamar pelo menos 5 pessoas para a gente aumentar aqui esse número aqui, talvez tentar dobrar de novo a meta, para de fato o Instagram compartilhar esse conhecimento e as pessoas virem. Você pode mandar pelo WhatsApp também, clicando aqui nos 3 pontinhos do lado de onde você escreve, pode mandar link direto no grupo de WhatsApp para aquela pessoa que talvez tenha, né, Fernando, crenças, que tem uma programação que veio às vezes aí dos pais, veio da religião, veio da escola, veio, enfim, de quem criou, e aí às vezes está limitado na vida, e o Fernando está aqui exatamente para compartilhar uma das técnicas que trabalha melhor isso. É isso aí, Fernando? Perfeito, exatamente isso. Tem 3 áreas da nossa vida que o tempo todo a gente fica buscando viver experiências, quer dizer, a gente quer se aperfeiçoar, quer estar bem, que é exatamente a parte financeira, relacionamentos e saúde física. Aqui na Terra, se você estiver bem nessas 3 áreas, o que mais que você quer estar, né? 100%. Exato. Então, dentro dessas 3 áreas, para você trabalhar, você precisa fazer essa busca, esse autoconhecimento em você. E o que as pessoas não precisam entender também é que isso é um processo. É um processo de descoberta, porque cada um vivenciou experiências diferentes, cada um acredita em coisas diferentes. Então, quando ele vem para um trabalho desse, de
vivenciar essa experiência, ele começa a entender a ele próprio. Porque, eu até vou citar uma passagem, né, tão comum, quando Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo, esse a si mesmo as pessoas esquecem que é primeiro, né? Então elas deveriam olhar para elas com muito cuidado, muito carinho, entender quem são elas, o que faz elas se sentirem felizes para a vida, ter essa entrega primeiro. E isso é um processo de descoberta. Então, dentro do que eu uso da metaprogramação quântica, a pessoa começa a se libertar de algumas ilusões, como eu digo. Por que eu chamo de ilusão? Porque a mente da pessoa mente. Só um pouquinho que eu vou tirar minha gatinha aqui, que ela vai derrubar uma coisinha. Tá bem, vai lá, vai lá. Pessoal, eu vou... Tô aqui. Conseguiu salvar a gata aí? Não, ela estava quase derrubando a luminária aqui. Eles se coçam, né, na luminária. A minha conexão que tá ruim. Poxa. É a sua, Fernando? Deixa eu passar ela pro... Eu vou sair do... A minha tá normal, gente? Vocês podem confirmar, por favor? A minha está normal. Ele vai mudar ali, talvez, do Wi-Fi pro... Agora voltou, Melhorou? né? Melhorou, pessoal? Aparentemente melhorou, Fernando. Ótimo. Muito bom. Então, se melhorou. O que mais que você quer saber? Porque eu sei que você preparou umas perguntas aí para mim. Aí dentro Exato. disso eu vou... A minha próxima pergunta é assim, né? O que fez você sair? Você era um apaixonado já pelo assunto, você lia, estudava, né? Por você. E em algum momento você resolveu mudar de carreira e seguir atuando e ajudando as pessoas com isso, especificamente. Por quê? Qual foi o processo? Então, as minhas dores, porque assim, cada um de nós é o que é pelas dores que passou. Essa é a verdade, né? Se você observar, a vida vai te conduzindo diante, vai te melhorando dentro dos seus processos. Eu passei por Eu, Fernando, não entendia quando eu era pequeno, eu achava que a minha mãe me rejeitava. Porque eu vivi uma série de experiências onde, se você olhar logicamente, conhecia para, nossa, sua mãe te rejeita, ela não gosta de você, ela quer te forçar a ser de um jeito, isso e aquilo. Só que, na verdade, eu estava permitindo vivenciar certas experiências e também comecei a guardar algumas amarguras no meu coração em relação à minha mãe. E isso foi me machucando, Então, quando eu fiz 18 anos, eu lembro certinho numa data que eu parei e pensei assim, como que eu posso amar tanto uma pessoa e ao mesmo tempo tem hora que odiar? Essa foi a frase que veio na minha cabeça. E eu falei, mas meus irmãos, eu converso com eles, eles não sentem isso. E foi aí que eu comecei a querer entender, porque eu falei, então tá dentro de mim, tá na minha cabeça. E aí eu fui buscar, e aí eu encontrei a PNL na época, e comecei a estudar. E na verdade, a PNL veio por causa do livro que eu li do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária. Quando ele falava sobre as programações, isso aqui, eu falei, caramba, como que ele faz isso? E eu comecei a pesquisar e descobri a PNL. E aí eu comecei a me envolver nisso. E aí depois, automaticamente, foi acontecendo. Eu conheci o Gasparetto, não sei se você chegou a conhecê-lo. O Gasparetto, ele trazia muito dessa coisa da bioenergética. E eu falei, caramba, olha que legal, você pode conversar com o seu corpo, dar comandos para o seu corpo, que ele já começa a fazer. Você começa a sentir uma limpeza energética, uma vibração de medo saindo de você. Eu falei, como que pode isso? Então, eu fui aprofundar nesse assunto. E depois, no caminhar aí, eu encontrei a mecânica quântica, como eu disse para você. A mecânica quântica foi a ciência que deu forma, fez conexão com tudo. Porque tudo é energia, todos os processos. Mesmo quando a nossa mente vai gravar uma informação, chega uma onda, que é energia sonora, ela entra pelo meu ouvido e é convertida num pulso elétrico. Tudo é energia, tanto a onda como o pulso elétrico. E ela é gravada no meu subconsciente através de pura energia. Não tem um chipzinho lá dentro, não tem um papelzinho escrito, não tem nada. É uma fonte de energia. Eu falei, gente, então para desconfigurar as coisas e acelerar o processo de reprogramação de uma forma muito mais eficaz, tem que ser através de energia.
Porque energia, ela pode, uma energia maior, ela suprime a menor. Então, baseado nisso, eu comecei a fazer estudos mais aprofundados de mecânica quântica. E aí fui descobrindo técnicas, né, praticando comigo, e isso foi crescendo. Tanto é que hoje o que eu mais noto no meu trabalho são mulheres procurando a questão de insegurança, medo em relação aos problemas que estão vivendo de relacionamento, sensação de abandono, sensação de rejeição. E foi exatamente tudo o que eu passava na minha infância. Isso que eu acho interessante. Pela lei da atração, né? Pessoas se aproximaram de alguma forma do mesmo, hoje vivenciando um processo que eu já vivenciei muito mais pesado lá atrás e cada vez atento, para não, né, para me fortalecer cada vez mais nisso, porque é uma constante em cada um de nós. E aí, nesse processo, eu notei que tinha duas coisas que precisam ser trabalhadas com muito carinho. Primeiro é a nossa criança interior. Nós temos uma energia viva de uma criança interior. E ela vem muito forte do 0 aos 7 anos, com as experiências que a gente vivencia. Só que ela, quando o adulto continua crescendo, ela ainda continua dentro de você. Quando ela ficou feridinha lá, com 3 anos, com 4 anos, quando o pai mandou calar a boca, quando o pai foi embora de casa, ou quando a mãe, de repente, deu uma surra e ele não achou que merecia aquela surra, coisas do tipo assim, formas de tratar. Essa criança, ela fica machucada. Teve uma experiência comigo, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é mais fácil. Quando eu tinha 5 anos, o meu irmão já tinha 20, que era o caçula anterior. Então, a gente tem 15 anos de diferença. Eu era o reizinho da casa, né? 5 anos e tal. Meu irmão, um outro irmão, separa e os filhos dele vêm morar em casa. Uma menina de 3 anos e um menino de 1. Esse menino de 1 ano, inclusive, tinha anemia. Minha mãe teve que focar a atenção nele. O menininho, o Nelson, né, meu sobrinho, ele estava quase morrendo, literalmente, assim, estava tudo machucado pela relação que o pai dele estava passando com a mãe e tal. Só que naquele momento eu, como criança, enxerguei aquilo como o quê? Traição, abandono, estou sendo rejeitado, perdi o meu troninho. Tanto é que essa frase eu escutei várias vezes, né? Ah, você perdeu o seu troninho e tal. Então, eu estou contando isso para cada um olhar para si, porque pode ter vivenciado uma experiência parecida, similar ou algo do tipo. E a minha criança, ela estava machucada, muito machucada com aquilo. Mas por quê? Porque, de alguma forma, eu estava dando o meu poder, a criança, ela faz isso, ela tem a necessidade de que o outro a ajude. Só que quando você é adulto, você pode assumir esse poder de volta. Você pode curar a sua criança interior, trazendo o poder de volta. Não, agora eu cuido de você. Você não precisa mais do pai nem da mãe. A mãe, você vai honrar, respeitar, agradecer pela vida, mas você já não tem mais essa necessidade. Você devolve para a mãe, literalmente, né, aquela coisa que você, obrigação que você colocou sobre os ombros dela, de que ela tem que cuidar a vida inteira de você. Né? Então, quando faz isso, a criança ela começa a ser fortalecida e o adulto consegue vir à tona e assumir as responsabilidades de adulto. Você tira da mão dos pais, vamos dizer assim, energeticamente falando, do pai e da mãe, essa obrigação da responsabilidade por você. E aí vem, por exemplo, eu falei da constelação sistêmica. Tem alguns princípios que são fundamentais. Por exemplo, o pai, dentro da constelação, ele representa o seu impulso de vida. E a mãe representa todo o seu sucesso. Então, se você está brigado com a sua mãe, magoado com a sua mãe lá na sua criancinha, você está impedindo o sucesso na sua vida. No meu caso, especificamente, eu senti a falta da nutrição da minha mãe. Eu tive que trabalhar essa coisa. Me nutrir de novo, agradecer. E quando... Entende que é um processo, como eu falei para você, muito mais complexo do que a maioria das pessoas costumam falar? Quando eu me nutri de volta, eu pude crescer como adulto e deixar minha mãe no lugar dela, que é muito maior que o meu. Eu sou menor que a minha mãe. Só que quando eu tenho raiva da minha mãe, eu quero o quê? Ser maior que ela. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou abafando, eu estou criando problema para o meu sucesso. É a criança revoltada, rebelde. Mas ela precisa ser tratada com carinho e as coisas colocadas energeticamente no seu lugar. Senão a vida da pessoa não flui. E olha que interessante, eu falei que o pai impulsiona a vida, né, dela. Inclusive, ontem eu tive uma conversa com uma consteladora fantástica, né, a Sandra, e ainda pedi para ela,
ó, me orienta, isso tá correto que eu vou falar na live, né? Ela falou, tá perfeito, Fernando. Então, o que eu tô passando aqui, tem a fonte aqui, inclusive, de uma pessoa que eu oriento, se quiser fazer só constelação, a Sandra. Depois pode me pedir que eu faço direitinho. Mas, uma visão da constelação sobre o pai é que o pai, ele te impulsiona para a vida. Só que a mãe tem que permitir isso. Enquanto a mãe não libera a criança para o pai não pode impulsionar para a vida. É como se fosse dela primeiro. Então, se dentro de mim existe um conflito entre meu pai e minha mãe, eu fico dividido entre as coisas. Eu não consigo nem o sucesso da minha mãe e nem o impulso de vida do meu pai. É como se meu pai colocasse eu numa cadeirinha de balanço e empurrasse, assim, sabe? Aquele empurrão para a vida. Só que tudo tem que estar no seu devido lugar. Isso, a Renata colocou aqui, Sandro Sony, isso mesmo. Então, E, Fer, assim, dúvida, né? Se a pessoa tem um parente, a mãe morreu, e ele tem esse conflito, é possível, através aí da metaprogramação quântica, equilibrar o sistema de novo? sim, porque quando eu falo pai e mãe, eu não estou falando do meu pai e da minha mãe. Eu estou falando da paternidade e da maternidade. Assim como eu falo da minha ancestralidade. Então, eu, como adulto, dentro de mim, posso assumir a minha paternidade e a minha maternidade. Porque como tudo é energia, tudo é uma informação, você não precisa falar diretamente isso para o seu pai nem para sua mãe. Existem exercícios que você faz, você já libera esse campo quântico. Senão, a gente estava perdido, né? Quanta gente já aconteceu aí de repente morreu o pai e a mãe, nunca ia poder pedir perdão pro pai. Então, não tem isso, não. Mesmo a pessoa tendo já falecido. Até porque, olha, o contrário também acontece. Você já viu que tem gente que fala mal do pai, e você pergunta, mas cadê seu pai? Ah, não, ele já morreu faz 10 anos. Quer dizer, o pai já morreu faz 10 anos e faz 10 anos da vida dele que ele está carregando aquela mágoa ainda por uma pessoa que nem está aqui mais. Já poderia ter perdoado no dia que o pai morreu, né? Sentido alguma coisa e ter liberado lá, mas não, está carregando aqui. E aí vem a questão. Se eu carrego mágoa, energética, emocionalmente, eu começo a desequilibrar pela energia. A mágoa é uma energia de desequilíbrio. Então, quando a minha célula começa a receber o tempo todo essas energias de desequilíbrio, o meu corpo, em algum momento, vai se desequilibrar. A célula, ela para de funcionar corretamente. E aí nasce o que as pessoas conhecem como câncer, que nada mais é do que uma má água. É uma mágoa. Então, a saúde, ela pode ser revertida assim também. A partir do momento que eu, primeiro, me curo emocionalmente, aí eu tenho condições de permitir que meu corpo se restabeleça fisicamente. 100% das doenças têm cunho emocional. Ah, mas eu já nasci assim. Eu falei do DNA. Muitas vezes você já vem com a informação. Né? Então, você veio com aquilo, mas não quer dizer que você tenha que ser aquilo. Eu posso decidir o que eu quero. E é isso que é o mais difícil, é você observar o que você pensa e sente diariamente. Porque o resultado depois vem naturalmente. Só que se eu tenho uma memória no meu subconsciente que fica me alfinetando, me machucando, e eu vou lá e curo aquilo, limpo, perdoo, resolvo aquilo, automaticamente eu não vou mais sentir aquilo, automaticamente meu resultado passa a ser outro. Mais harmonia na minha vida. Então, problemas de relacionamento, problemas de dinheiro, problemas de saúde tem que ser trabalhado no campo emocional e nesse campo energético. Senão, é só passar pomadinha e não mexer na causa. Não, incrível, incrível, né? Eu comecei, depois que a gente se reaproximou, a buscar um pouco mais do conteúdo, até para se preparar para esse momento. Já li um livro, estou começando o segundo, que fala exatamente sobre isso, sobre a vibração, sobre não basta você só pensar, ah, tá, perdoa meu pai, ah, perdoa minha mãe, ah, eu quero ser bem sucedido, e não sentir a prosperidade, não sentir o perdão, não sentir o amor, né, não sentir coragem, e de fato não vibrar isso, né, que é a energia desse amor, desse equilíbrio, dessa ressignificação supra os traumas, supra as mágoas, né? E pessoal, se vocês estão gostando dessa live, clica aqui em cima onde está metaprogramação e segue o Fernando, não precisa nem sair da live, segue ele enquanto ele está aqui com a gente, ou logo que terminar esse vídeo, se você está assistindo essa gravação em algum momento do futuro, terminou aqui, clica ali no Fernando Mentoria e acompanha esse cara, porque ele compartilha muito conhecimento que pode ajudar de fato a gente transformar a nossa emoção, e transformando nossa emoção, nossas ações, as coisas que a gente atrai, os nossos resultados também são alterados. Certo, Fernando?
Perfeito. A Tami está falando aqui, eu quero muito equilibrar, já me sinto curada, mas vi o bloqueio financeiro. Tem bloqueio, tem como eu me resolver sozinha? Eu diria assim para você, Tami, resolver sozinho é possível, mas eu acho que é mais sofrido. E demora muito, muito tempo. Na minha trajetória, muitas vezes eu neguei ajuda. Eu queria eu descobrir. E aí vem aquela história de dar e receber, né? Eu estava doido para dar para os outros, ajudar, mas eu não queria ajuda. E isso dificultou muito a minha trajetória. E aí é uma escolha. Você pode procurar pessoas especialistas que já podem te acelerar o processo. Você pode procurar, sim, o autoconhecimento e tal. Mas o que acontece, lembra do peixe dentro da água? O peixe não tem a percepção da água. Quem está de fora do aquário enxerga os dois. Então, geralmente, quando você vai para um profissional, né, ele não está envolto naquele campo emocional, que é o caso da água ali do peixe. Ele não está envolto com os problemas emocionalmente. Ele tem uma visão diferente. Então, dependendo do que você vai trazendo, a emoção, o terapeuta, o especialista que você procurar, ele vai enxergar de forma diferente, é mais rápido. Mas consegue fazer sozinho, sim. Geralmente demora e é sofrido. Exato. Até eu queria falar que travou um pouquinho aí, não sei se só para mim também. Eu estou aqui no consultório e o Wi-Fi na sala aqui não é o melhor. Mas eu fiquei com medo de tentar trocar pro 4G e cair a conexão. Mas exato, eu apoio muito que uma parte do processo é possível sozinho. É possível você estudar, é possível você aprender, você colocar em prática, mas muita coisa você vai aprender na tentativa e erro, muita coisa você vai aprender na dor, muita coisa você vai aprender demorando muito. E existem profissionais de diversas áreas, com diversas especialidades, que vão te economizar tempo, que vão te economizar a falha, que vão te economizar tentar da maneira errada, equivocada. Então, o Fernando aí é um exemplo dentro dessa área da mecânica quântica, da metaprogramação quântica. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, né, usando bastante do coaching, da PNL, da hipnose clínica. Então, a nossa sugestão é estar sempre em autoconhecimento, mas também tem a humildade de falar, olha, cheguei no meu limite, eu preciso de uma ajuda mais intensa, mais rápida, e busque algum profissional que você se sinta à vontade. Certo, Fernando? É isso mesmo. Até porque se a pessoa, se a pessoa pensar bem, tem alguns momentos da vida que parece que as coisas são tudo pela lógica. Tudo pela lógica, né? Não é óbvio que era por esse caminho, era isso que eu tinha que estar fazendo, eu vou tentar lá. E aí, se ela perceber, às vezes é porque foi influenciada por outras pessoas. Ah, não, é verdade, eu quis fazer tal faculdade porque falavam que isso ia dar dinheiro, isso e aquilo. Então, a mesma coisa acontece quando a gente está procurando ajuda também. Às vezes a gente abre mão de ser ajudado porque simplesmente a pessoa, na cabeça dela, ela acredita que não, eu vou economizar, eu vou economizar. E aí ela descobre lá no passado algum tempo, né, que ela já poderia ter resolvido aquilo, não precisa ter sofrido tanto. O custo é maior. É igual quando tem a questão de preventivo ou tratar de uma doença depois que ela já estabeleceu. É muito mais fácil. Tem gente que não quer se alimentar bem hoje, fala que é caro, né, às vezes, certos alimentos, mas que você sabe que você está prevenindo. E aí, amanhã você está com a doença e tem que gastar com o médico, com o tratamento. Então, o preventivo sempre é melhor. E tudo é mente. Tudo é. Aqui, enquanto a gente estiver nesse corpo físico, o nosso canal vai ser a nossa mente. Vai passar informações. Se você não tiver como aprender a dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, da melhor maneira possível, você sempre vai estar ou se permitindo ou se limitando. Porque é assim que funciona a mente. Você pode se permitir ou se limitar. E tudo vai depender daquilo que você vivenciou de processo. Então, busca ajuda, sim. Eu sofri muito, sabe? Enquanto eu não queria ajuda. E eu tenho certeza, não sei você, Eric, mas hoje eu tenho muitas pessoas que me apoiam. Eu faço tratamento não. Eu faço também, por exemplo, a Sandra, igual eu falei. Fiz constelações com a Sandra. Fiz leituras eu queria entender um pouco mais do meu mapa astrológico, eu queria buscar mais informações. E tem, então, outros terapeutas que eu recorro. Não adianta eu querer pegar e falar, vou estudar tudo e tal. Não. E eu queria falar desse termo mentoria. Uma coisa que as pessoas me perguntam, mas por que mentoria? O mentor é aquela pessoa, imagina só, tem um campo cheio de mina aqui.
O mentor é aquele que já foi com jeitinho, passando e desviando das minas. De repente até perdeu uma perna para o caminho e já sabe que por ali não é bom. Então agora ele tem capacidade de guiar a pessoa, mentorar a pessoa por um caminho que vai ser mais rápido para ela, não vai precisar, de repente, explodir e perder uma perna também, vai ser mais rápido. O mentor é isso, é só uma pessoa, um condutor, é só um guia de que já passou por dificuldades, passou por problemas, superações, aquela história da jornada do herói, e agora tem condições de facilitar o caminho para o outro. Então é assim que eu me enxergo hoje, eu sou só um facilitador. Porque se a pessoa não quiser fazer a mudança, não tem quem mude ela. Então eu posso facilitar, eu mostro o caminho, eu falo que eu dou as mãos e caminho com a pessoa até em duas portas. Ó, essa é a porta da dor e essa é a porta da alegria. Tá difícil para você escolher agora, né? Qual que você quer? É assim que eu faço na mente da pessoa. E aí ela só escolhe a alegria, beleza. Então aí eu conduzo ela com todo um processo de comandos, isso, e a mente vai liberando, vai reprogramando. Então é um processo gostoso de ser feito. Mas para encarar o processo de falar, Fernando, vamos lá, vamos começar esse processo, estou afim, quanto é, como funciona, tal. Muita gente nesse passo trava. Por quê? Porque ainda quer ficar na zona de conforto. Acha que o milagre vai acontecer. Nós somos o nosso próprio milagre. Demorou para eu entender isso também, entendeu? E não ficar com aquela ideia de Salvador que vai aparecer e mudar a sua vida. A gente precisa fazer algo. Não, incrível, né? Tem uma fala que veio recentemente para mim que é o que você ainda não conquistou é pelo que você ainda não sabe, né? E então essa é a grande questão, né? O mentor é alguém que passou já pelo caminho e está olhando para trás e puxando quem quer vir junto. E não nos coloca num pedestal de que, nossa, a gente sabe tudo. Não. Para cada problemática tem alguém que passou e pode ajudar, ou que tem uma ferramenta que pode ajudar. Então você pode recorrer, né, a Sandra, em alguma ponto você pode, se quiser, recorrer a mim, eu posso recorrer a você, e a gente pode criar essa troca onde ambos ganham, sem que, meu Deus, eu sou mentor, então eu não aceito ajuda, não, porque eu fiz tal curso na faculdade, então eu não devo aceitar uma terapia diferente. Não, a gente tem que ter a humildade de entender que cada ferramenta e cada profissional vai ter a sua forma de conexão, sua forma de tratamento, e o que a gente busca é o resultado para quem nos procura. E quem quer procurar você, Fernando, faz o quê? Antes de falar isso, eu vou fazer um comentário do que você estava falando. Eu lembro de uma frase do Larry Ribeiro, que ele falava assim, para quem domina apenas um martelo, todo problema é prego. Então, quando você só tem uma ferramenta disponível, tudo você acha que só resolve com ela, né? É o caso do cara que tudo para ele vai bater. E muitas vezes precisa do quê? De uma chave de fenda, com mais cuidado, para não machucar, precisa força. Então, quanto mais você buscar o autoconhecimento, ferramentas novas para você, mais condições você vai ter de se ajudar. Mas às vezes você ainda não tem todas. Então, nessa hora, vale a pena procurar um especialista, né? É muito bom isso. Quem quiser saber mais desse trabalho, me segue, né, aqui no Instagram, Fernando Mentoria, pode me chamar no direct. Eu prefiro, inclusive, depois eu transfiro, passo meu WhatsApp para a pessoa, eu converso mesmo, eu quero entender o que a pessoa está vivenciando, o que ela está buscando, para que ela possa sentir se eu realmente posso ser de ajuda ou não, e eu também saber se eu estou em condições de ajudá-la. Tem essa coisa da arrogância de que você pode ajudar todo mundo? Não, tem casos que não dá para ser feito e a gente vai falar, né? Olha, aqui é melhor você procurar um especialista tal, né? Mas sim, é dessa forma que eu trabalho. A pessoa pode me chamar no direct e aí eu dou todas as coordenadas ali. Explico melhor sobre esse trabalho. Mas é muito gostoso. Inclusive, na página do Instagram tem vários depoimentos. Eu sempre estou colocando lá. Então, quem quiser saber se funciona ou não funciona, vai lá e vê um monte de depoimentos que tem lá. Inclusive do Rafael Capita, que é o nosso grande amigo também de área aqui. Ele tá para marcar comigo também uma live, mas a agenda dele estava um pouco complicada, a gente ainda não conseguiu data, mas em breve teremos o tema psicologia e hipnose aqui também. Show de bola. Fernando, você quer deixar alguma mensagem, alguma reflexão, alguma frase de impacto sua, ou que você gosta, que você usa na sua vida aí para o pessoal? Eu vou fazer um comentário e deixo uma frase. Tudo aquilo que você dá importância passa a ser da sua vida, você inclui. Tudo aquilo que você tira a importância, você exclui da sua vida. Então, aquilo que é problemático na sua vida hoje, talvez seja porque você está dando muita importância para isso.
E aquilo que você tanto está querendo, talvez seja inclusão e exclusão tem a ver com o grau de importância que eu dou para aquilo. E aí, a frase é: ninguém pode tirar o seu poder, a menos que você entregue o seu poder de bandeja para alguém. Incrível. Deu uma travada agora bem no finalzinho, Fernando. Você está me escutando? Estou ouvindo. As pessoas me ouviram aí? Senão eu repito a frase. Ah, eu estou vendo o pessoal aqui Você que já está me passou por escutando, aqui. Fernando? Estou te escutando. Sheila, obrigado pelo A carinho, sua Sheila. voz está um pouco cortada, pelo que eu entendi, analise aquilo que faz sentido para você, o que é importante e aproxime da sua vida, e aquilo que não faz tanto sentido, permita ir. É isso? É aquilo que você dá importância, ele expande na sua vida. Então, se você está dando muita importância para a Expande. falta, está travando? Vocês estão me ouvindo? Pode me falar se é Agora do Ed? melhorou. Qual que é a internet? Quem é que está sendo ouvido? Está travando. Será que travou para nós dois? Você não Agora está... tá um pouco. É que eu tô com receio de tentar trocar pro 4G do celular, que eu tô no iPad, e cair tudo. Aí, ó, a Tá, Renata eles e estão a te ouvindo. estão ouvindo. Então, o que eu quis dizer é assim, por uma lei quântica energética, do jeito que eu me trato, a vida vai me tratar. Do jeito que eu me trato, tem um campo de energia que devolve para mim. Então, tudo que eu dou importância, eu estou aumentando na minha vida. Então, se eu estou olhando para um problema e eu não tiro a cabeça desse problema, eu estou aumentando o problema. Tudo que eu tiro a importância, por exemplo, uma pessoa começa a causar um problema na minha vida. Se eu decidir tirar o poder dela e resgatar, tirar de vez e falar, não, não vou dar mais bola para isso. Fazer igual criança mesmo, balançar o ombrinho assim, sabe? Ah, tô nem aí, não faz mais diferença. Quando você começa a não dar importância para alguém ou para um problema, ele se desfaz na sua vida. Nós temos esse poder de dar ou tirar a importância do que representa a nossa vida. Então, a frase que eu concluí foi dizendo que só você pode dar ou aumentar o seu poder. Então, fique atento. Você pode estar dando o seu poder para outras pessoas ou você pode resgatar esse poder para você. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento pessoal. Enquanto eu ainda estou dando poder para o outro, eu preciso da opinião do outro, nada, porque uns vão criticar, outros vão elogiar, e aí eu não saio do lugar, ou então eu ainda estou no estado de carência, no estado de insegurança, porque eu sempre estou dependendo fora. Quando eu trago para dentro de mim o meu poder, pode me segurar. Inclusive, nem quando, nem o que se chama de praguejo, sabe? A pessoa falou mal de mim, ou então a pessoa me desejou mal, agora vou pegar mal olhado, olho gordo. Nada disso acontece quando você está no seu poder e está simplesmente ignorando fora de você. Você cria o seu campo de proteção. Você tem o seu poder. Isso é energia. Isso é energia. Se a gente aprender a usar esse conceito, a gente se blinda de tudo que é ruim à nossa volta. Incrível, Fernando. Gratidão aí pela sabedoria compartilhada. Concordo que cabe a nós essa decisão, manter o nosso poder, dar o poder, retomar o poder e saber no que a gente vai dar atenção, o que a gente vai considerar importante para que expanda na nossa vida. Perfeito, meu irmão. E eu sou muito Tá grato aqui certo? por ter criado o seu quadro e pelo convite. Vamos fazer mais vezes, tanto aqui no meu quanto aí no seu, o momento que você quiser. Fico à vontade aí para a gente estar marcando.
De novo, o último pedido para quem está aqui assistindo, segue @Fernando Mentoria. E se você está aqui porque você conhece o Fernando e não me conhecia, segue o @Eric com CK, Rolf, R-O-L-F. Eu falo que CK, elegante como Calvin Klein, e Rolf é flor ao contrário, caso você tenha alguma dúvida de como escrever. Tá certo? Muito bom, muito bom. E eu convidar as pessoas para seguir, eu vou começar a fazer algumas lives sobre o poder do subconsciente. Aí a gente vai poder Ótimo. fazer conteúdo de aulas, detalhando mais, e vai ser bem legal. Pode seguir que vai, logo vou estar anunciando lá. Combinadíssimo, conte comigo. Perfeito. Tá bem? Gratidão, Fernando. Um ótimo dia, que nós vibremos muita prosperidade, felicidade e amor. Você vai deixar gravado aqui para algumas pessoas? Me perguntaram isso. Vou deixar gravado. Tá bom. Gratidão para todo mundo que esteve aqui, pelo carinho nas palavras. Um beijão no coração de todo mundo aí. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.